Shalom, shalom, Haverim. Bem-vindos a mais um Shiur de Ivrit. Tivemos aí algumas semanas, não é, de avaliações, de exercícios. E nesse ponto da aula, nesse ponto do curso, não é, de agora em diante, você já está lendo em hebraico. Você pode notar isso pelos exercícios que você fez, pela avaliação que você fez, que você já está lendo em hebraico. Você já lê, você já translitera, e aquelas palavras que você já conhece, você até mesmo traduz, ok? Então, já não se tem mais dúvidas sobre as consoantes, né, as letras hebraicas, sobre os sinais massoréticos, sobre transliteração, como separar sílabas, já estudamos isso, ok? Então, você já lê em hebraico. O que vamos fazer daqui para frente agora é aprender algumas regras gramaticais simples que vai ajudar. Deixa eu coisar isso aqui. Pronto. E vai ajudar muito na hora da leitura e muito mais na hora da tradução, porque até então você só aprendeu as consoantes hebraicas, as letras e as vogais, mas onde está agora as conjunções, as preposições, como tem no português, né? Para o, para a, conforme, como o, onde, porquê, como, as, o, os. Onde que está tudo isso no hebraico? Tá? Então nós vamos começar a aprender sobre isso a partir de agora. A apostila usada ainda é Noções de Hebraico, a primeira apostila que eu enviei para você, tá? Para a sala lá, a sala de hebraico, é a primeira apostila, Noções de Hebraico. É essa que estou usando aqui no vídeo de hoje e é essa que usarei nos demais vídeos, nas demais aulas, ok? Então, você vai encontrar na apostila sobre a aula de hoje na página 10, como você pode ver aqui no vídeo, ó. Vou dar mais um zoom. Isso aqui. Aqui, ó, página 10 e página 11. Aqui, ó, tá? Então, página 10 e página 11. Ceder, tudo bem? Bom, então vamos dar início aí à aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos aí entender o que é como a conjunção e, letra e, ou melhor, vogal e, é representado no hebraico, tá? Por exemplo, quando você quer falar homem e mulher, ou eu e você, eu e tu, a casa e o carro, enfim, né? Qualquer frase que tenha aí a conjunção e. Como é no hebraico, né? Com esse tipo de conjunção, preposições também, como que a gente encontra? No hebraico, as conjunções, as preposições, né? Para, como, ou, não importa se seja a preposição que representa aí lugar, direção, tempo, né? Ou comparação, são as próprias letras hebraicas que representam essas conjunções e essas preposições. Então, para cada, por exemplo, a conjunção e tem a letra específica que representa essa conjunção que nós vamos ver aqui hoje. As preposições, né? As ou os também tem uma letra hebraica específica que representa. Como o, como a, conforme o, conforme a, também tem uma letra hebraica que representa tudo isso, uma única letra, tá? Então, uma única letra vai representar qual é a conjunção ou preposição no texto em hebraico. Como é que eu vou saber qual preposição usar? Por exemplo, tem uma letra hebraica que representa aí as preposições de comparação, conforme o, como o, como a. Então, em um texto hebraico, o que eu vou colocar?
Vai depender do contexto. Você tem que prestar atenção no contexto para saber o que vai colocar ali para traduzir. Entende? Perceber? Então vamos lá para a conjunção E. Ó. Aprendendo a conjunção E. A conjunção E, como nas expressões... É só acompanhar aqui, ó, tá? A conjunção E, como nas expressões homem e mulher, ou pai e mãe, ou ainda irmão e irmã, é representada pela letra VAV, adicionada ao início da segunda palavra. Como se nós escrevêssemos assim, no português. Homem e mulher. Tá vendo aqui, ó? Olha, o E aqui grudado, ó, na segunda palavra. Pai e mãe, de novo, ó. Irmão e irmã, de novo o E aqui, ó. No português, o normal seria o quê? Irmão e espaço irmã, né? Um espaçozinho aqui. No hebraico, não. Tá? As preposições, as conjunções no hebraico, elas são escritas junto com a palavra, em união com a palavra, tá? Por isso que você tem que prestar atenção na hora de se traduzir, na hora de identificar, tá? A gente vai ver exemplos aqui abaixo. Então é colocado em união com a palavra. Aí é como se ficasse assim, ó, tá? Então bom, representado pela letra VAV. E a letra VAV, vocês aprenderam qual é já, tá? Não vou trazer isso aqui de novo. Então é a letra VAV, tá? A letra VAV que representa a conjunção E no hebraico. Você pode encontrar o VAV com o VAV com segolo, né? Ou o VAV com kametz ou patar, ou o VAV com hirik, ou até mesmo o shurek, né? Que aí representa o U, né? Enfim, você pode encontrar aí, acho que praticamente todas as formas aí do VAV, tá? Se tiver ligado à palavra, vai representar o quê? No início, né? Se tiver ligado aí ao início da segunda palavra, vai representar a conjunção E. Tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui abaixo. Vamos lá para os exemplos, tá? Tem algumas regras específicas aqui. Tá? A gente vai para os exemplos agora. Então, o que importa aqui saber no momento? O VAV, a letra VAV, representa a conjunção E no hebraico. Ponto. Agora vamos entender qual conjunto que eu uso, né? O que eu coloco no VAV na hora de colocar ele junto com a palavra. Tá. Vamos lá. VAV com Shevá, aqui em cima. VAV com Shevá. Shevá, o Shevá é esse pontinho aqui, ó. Tá vendo? O VAV com Shevá, ó. É isso aqui, ó. É usado quando a primeira sílaba da palavra a qual se unirá não é tônica, ou seja, não é a sílaba mais forte da palavra, tá? Isso é sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba mais forte, não é mais destacada. Quando essa sílaba não é tônica, não é a mais forte na palavra, então o VAV, quando se unir a essa palavra, vai levar o Shevá simples, como está aqui, ó. Shevá simples. Além disso, a primeira sílaba não deve nunca possuir uma semivogal. Então quando é que o VAV vai levar um Shevá simples, quando ele se unir à palavra para representar aí a conjunção E. Quando a sílaba da palavra não for tônica, não for forte, a mais forte, e quando essa sílaba não levar uma semivogal, ou seja, não pode ter não pode ter um Shevá aí, não pode ser uma semivogal. Vamos para esse primeiro exemplo. Aqui, ó. Veixá. Veixá. Que palavra é essa? Primeiro você tem que identificar aqui a conjunção. Bom, eu olhei aqui e notei que no início da palavra tem um VAV com Shevá. Então, esta é a conjunção da palavra, conjunção E. Então, aqui eu tenho um E. Não é a palavra ainda. O que vier depois, nesse caso, né, porque às vezes pode vir uma outra preposição depois do VAV, tudo junto, é tudo escrito junto. Mas nesse caso aqui, o resto é a palavra. Aqui, ó. A palavra é Ishá. Ishá significa mulher, tá? Ish, homem. Ishá, mulher, tá?
Então aqui você tem ve e chá, vexá. Aqui, ó, transliteração, vexá, que traduzido é e mulher. Então, as conjunções, as preposições no hebraico vêm assim, ó, em união com a palavra. Não é no português igual você separa. Escreve tudo junto. Então, se você não prestar atenção, se você não conhecer essas regrinhas aí, você vai achar que a conjunção ou a preposição faz parte da palavra, é a própria palavra, e quando na verdade não é, e vai ser difícil de traduzir. Ainda que tenha aí, no caso das preposições, existem palavras e já tem naturalmente preposições nelas, né? É o que chamamos de preposições inseparáveis. Ou seja, faz parte da palavra, já é natural da palavra. Você não acrescentou uma preposição ali por fora, unindo a ela. Já era dela, né? Mas aqui não estamos vendo isso ainda, tá bom? Então você tem aqui a conjunção e, representado pelo vav, com shevá, e a palavra Ishá, mulher. Então você tem Veishá e mulher. A sílaba não é tônica. Aqui, a primeira sílaba, ó, ela não é tônica. A tônica aqui é a segunda sílaba, ó, chá. É a sílaba tônica, então a primeira não é tônica. E nem tem uma semivogal nela, porque a vogal aqui é o hirek. Hirek é a vogal I. Tá? Então não tem semivogal aqui. Então o vav vai levar o shevá simples. Ok? Então esta é a primeira regrinha aí. Segunda regrinha. Vav com kametz. Quando é que o vav... Aqui, ó. Quando é que o vav vai levar o kametz na palavra para representar a conjunção e? É usado quando a sílaba da palavra a qual se unirá é a sílaba tônica. Opa, aqui já mudou. Então aqui a sílaba é o quê? Tônica. Ou seja, a sílaba é a mais forte. Além disso, a primeira sílaba não deve possuir uma semivogal. Então vamos lá. Primeiro caso, o vav com o shevá simples. A sílaba não pode ser tônica e não pode possuir uma semivogal. Segundo caso, vav com kametz. A sílaba não pode ser tônica, ou melhor, a sílaba é tônica, é a mais forte. Porém, ainda não pode ter uma semivogal nela. Ok? Então vamos olhar aqui a primeira sílaba. Ó. A primeira sílaba é tônica. Aqui. Essa é a primeira sílaba. Qual é a palavra aqui? Em. Em significa mãe. Então você tem aqui uma sílaba só na palavra em, hebraica em. E a sílaba é a sílaba tônica, mais forte. Tá? E você não tem aqui uma semivogal. Você tem aqui o tsere, que é uma vogal completa. Então o vav vai vir com o kametz. Então você tem aqui vaem, 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 que traduzido é mãe. Ok, beceder, tudo bem. Vamos à terceira regra. Vamos lá, papá. Tá, agora nós vamos ver os casos aqui em que a palavra, a primeira sílaba da palavra, ela começa com semivogal. Esse caso aqui é mais fácil. Tá? A regra para isso aqui é mais fácil. Por quê? Vamos lá. Ó. Vá ou V, né? Vav com kametz ou Vav com segolo, resultantes de Vav com a vogal correspondente à vogal. Tá, isso aqui é só para ler mesmo. Tá, vou ler isso aqui. Vou ler aqui não, vou explicar direto para vocês. Vamos lá. Qual é esse caso aqui? Quando a sílaba da palavra, né? Os três casos aqui são iguais, ó. Todos eles, ó. Em todos esses três casos aqui, ó, eu estou selecionando aqui a primeira sílaba da palavra, ó. Em todos esses três casos, a palavra tem um shevá composto. Nesse caso aqui, ó, shevá composto com kametz, shevá composto com segolo, shevá composto com patá. Então, nesses três casos, nessas três palavras, nessas três sílabas iniciais, você tem aí um shevá composto. Quando isso acontecer, o que é que você vai fazer? O que é que você vai ter que fazer com o vav quando você for unir ele a uma palavra assim para representar a conjunção e? Você vai pegar, né,
o sinal massorético aqui, que está fazendo aí o composto com Shevá, e vai colocar no Vav. Como assim, Moré? Presta atenção aqui, ó. Aqui você tem na sílaba o quê? Shevá com Kametz. Shevá composto com Kametz. O Shevá você nunca vai pegar, mas você vai pegar o que vier depois. Qual é o sinal que vem depois? O Kametz. Então você vai colocar o Vav e vai colocar o Kametz nele. Beseder? Entendeu? Tudo bem? Outro caso, ó. Shevá composto do Segolo. Você não vai pegar o Shevá, mas você vai pegar o Segolo. Você vai pegar o Segolo e colocar também no Vav, ó. Vav com Segolo. Nesse terceiro caso, Shevá composto com Patá. Então você vai pegar o Vav e vai colocar o Patá. Entendeu? Então toda vez que você ver uma palavra em que na sua primeira sílaba ela tem um Shevá composto com algum outro sinal massorético, você não vai pegar o Shevá, tá? Você não vai usar ele no Vav, mas você vai usar o outro sinalzinho que estiver fazendo o composto. Aqui é um Kametz, você colocou o Kametz no Vav. Aqui é um Segolo, você colocou o Segolo. Aqui é o Patá, você colocou o Patá. É só isso. Você só vai fazer essa transferência. Então essa regrinha aqui é mais fácil. Se você bater o olho, a sílaba começa com um Shevá composto, você vai ignorar o Shevá e vai pegar o segundo sinal que está fazendo o composto com o Shevá. E vai colocar esse sinal no Vav. Beseder? Tudo bem? Então aqui não tem muito segredo, tá? O último caso é esse daqui, ó. É o... aqui é o Shurek, tá? É o Shurek aqui, que é o exemplo aqui, ó. Tá bom? Vamos lá, ó. Tá, o Hirek primeiro. O Vav com Hirek é usado em que caso? É usado quando a palavra a qual se unirá começar com Yud, começar por Yud, ou seja, a consoante Yud, e que possui um Shevá vocálico, né? No caso, um Shevá pronunciável, né? Que vai ter aí, vamos colocar assim, um destaque na pronúncia, né? Um destaque a mais na pronúncia, tá? Mas nem tem exemplo disso aqui. Não colocaram um exemplo aqui, até porque as formas que você mais vai encontrar são as outras aqui, tá? E o último caso aqui é o Shurek. É usado quando a palavra a qual se unirá começar por consoante labial ou por um Shevá sonoro, né? Consoante labial é o que? É a consoante que você pronuncia inicialmente com os lábios, tá? Você tem aí as consoantes guturais, né? Que você pronuncia inicialmente usando a garganta. Acho que palatais também, ou linguais, não me lembro o nome agora. Mas aquela que você pronuncia inicialmente usando mais a língua, como lamed, né? Lamed, né? Você usa mais aí a língua para pronunciar ele. Já o ret, você usa mais a garganta para pronunciar ele. No caso aqui, são consoantes labiais, você usa mais os lábios, como bet, b, b. O primeiro movimento que você faz é o movimento de fechar e abrir o seu lábio, né? Então você pronuncia a bet, é uma consoante labial. Então uma outra aula eu vou trazer aí as consoantes labiais, palatais ou linguais e as outras aí, tá? Mas vou trazer numa aula separada. Porque eu acho que aqui nessa apostila aqui não tá. Eu acho que tá em outra apostila. Nem vou procurar não. Então vamos lá. O último caso é o Shurek. Então, quando a palavra começar por uma consoante labial, como é o exemplo aqui, ó, bet e d, e dalet, né? Bet, dalet, duas consoantes aí labiais. Então, quando começar por uma consoante labial, o Vav ele vai receber o dagesh no meio, se tornando o quê? Shurek.
tá? Que nesse caso não vai representar o. Você não vai traduzir, na hora que traduzir você não vai colocar o. Estamos aqui falando de conjunção. Nesse caso aqui, vai representar o quê? Está representando o quê? A conjunção e, ok? Então, começou por consoante labial, você vai colocar o dagesh no vav. Tá vendo? Ele vai se tornar shurek, porém continuará sendo uma conjunção, representando e. Então você tem aqui a palavra beit, ó, beit, que significa casa. Colocou a conjunção, porque a sílaba aqui inicial, né, a letra aqui é labial, conjunção mais a palavra, você tem o beit, e casa, tá? Aqui você tem a palavra devarim, que significa palavras, e você tem a conjunção. Unindo isso daqui fica o quê? O devarim, que traduzido é e palavras, tá bom? Então bom, não tem muito segredo na aula de hoje. Eu não vou trazer as preposições junto, tá, na aula de hoje, porque eu gosto de trazer passo a passo assim, né? Porque é melhor para o aprendizado. Porque se eu trouxer as preposições aqui, ó, as, os, vai ser muita informação, tá? Vai ser muita informação. E eu não quero que você fique com um defeito no aprendizado, tá? Uma falha aí. Tá? Então, recapitulando aqui, o vav representa a conjunção e no hebraico. Se a sílaba é tônica e não possui uma se a sílaba não é tônica e não possui uma semivogal, o vav conjuntivo vai receber um shevá simples. Se a sílaba é tônica e também não possui uma semivogal, o vav conjuntivo vai receber um kametes. Se a sílaba, né, ela começa com um shevá composto de kametes, o vav conjuntivo vai receber o kametes, né? Você vai ignorar o vav, vai pegar o segundo sinal, vai transferir para ele. Se começa com um shevá composto de segolo, como o exemplo aqui, vai receber o segolo. Shevá composto de patá vai receber o patá, o vav conjuntivo. Você só vai ter que fazer essa transferência. Não vai pegar não vai pegar o shevá, mas vai pegar o outro sinal que faz aí o composto com o shevá. Se a palavra começa com uma consoante labial, como as palavras beit e a palavra beit e a palavra devarim, então o vav recebe o dagesh, né, o pontinho no meio, se tornando shurek, porém continuará representando aí o e, tá? Porque aqui é uma conjunção que a gente está falando, ok? E a conjunção sempre é escrita em união com a palavra, ó. Tá? Assim como as preposições também, ok? Bom, na aula de hoje é só. Qualquer dúvida é só falar comigo, tá? Pode perguntar, porque o importante é que não fique dúvidas. Na próxima semana nós vamos ver aí preposições, tá bom? Shalom, shalom, Shavuot Tov, e que as brahot de Elohim sejam sobre a sua vida.